Bom, pessoal, eu quero contar para vocês também que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que limita as ações do STF em temas em que o Congresso for omisso. O texto em questão limitaria a aplicação das chamadas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, que tem como objetivo fazer valer uma norma constitucional nos casos em que seja necessário um posicionamento do Legislativo sobre a matéria. Ô Zé Maria Trindade, que recado que a comissão está querendo dar ao Supremo Tribunal Federal? Existe um grupo de projetos e de debates no Congresso Nacional que visam exatamente não dar um recado, mas dar um chega para lá do Supremo Tribunal Federal. Se dependesse desse grupo de deputados e senadores, seriam várias emendas à Constituição, inclusive uma que eu acho absurda, né, que já foi considerada constitucional, é que dá ao Congresso a palavra final, né, ou seja, pode desfazer uma decisão do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia. Eu acho cláusula pétrea, porque além de direitos individuais, entre as cláusulas que não podem ser modificadas, está exatamente a garantia dos poderes, né? A formação dos poderes. E aí, eu acho que muda completamente a função do Supremo Tribunal Federal se passa para o Congresso a palavra final, ou seja, desfazer uma decisão do Congresso. As mais visíveis, as pendências mais visíveis são a história das drogas, né? Que o Supremo considerou ali inimputável quem tem uma certa quantidade de maconha, né? Ou seja, libera as drogas no Brasil até aquela quantidade, né? Esse é um ponto que está em debate ainda no Congresso. Outra é sobre o chamado aborto legal. Existem várias emendas, mas 4 emendas importantes que visam a criminalização de toda forma de aborto, inclusive esses hoje chamados abortos legais, e também aquele marco para fazer desapropriação e ainda aquele marco temporal na demarcação de terras indígenas. Então, este projeto é apenas um de vários que fazem este contencioso. E de bastidores aqui eu posso dizer o seguinte: as disputas pelas presidências da Câmara e do Senado para o ano que vem, um dos pontos mais discutidos, depois de emenda é mais discutido, mas depois das emendas, da garantia das emendas, o mais discutido é esse, a garantia e a independência do Congresso Nacional. A oposição diz que já garantiu isso do Davi Alcolumbre, né? Essa defesa do Congresso e fazer esses projetos andarem. Isso é muito interessante. Zé Piperno, você acha que a próxima presidência da Câmara será alguém que, a partir do apoio ou para receber apoio, demandaria também blindagem do Congresso em relação ao Supremo Tribunal Federal? A gente não pode dissociar essa eleição à presidência da Câmara da questão do corporativismo entre os deputados. Então, veja, a grande pauta deles, obviamente, é manter e, se possível, até ampliar a participação na execução do orçamento, a intromissão nessa questão. E a outra pauta, sem dúvida nenhuma, vai ser o fortalecimento da casa nesses confrontos com o STF. A gente está assistindo, o país assiste a um confronto aberto e, assim, sem nenhuma previsão de que em algum momento eles fumem o cachimbo da paz. Não há nenhum sinal de armistício no ar. Então, certamente, os deputados não vão apoiar alguém que tenha uma pauta em que defenda, por exemplo, algum tipo de intimidação, algum tipo de acordo que eles julguem nocivo à Câmara. A Câmara está exatamente com a faca nos dentes para esse confronto. Agora, Gani, você acha que a Câmara precisa buscar algum tipo de armistício ou o posicionamento correto é assumir o seu posicionamento e principalmente falar para o Supremo Tribunal Federal? Fica aí na sua, que daqui a gente cuida. Não, é assumir o seu posicionamento, né? Existe uma invasão de espaços.
Então, quando o Supremo Tribunal Federal entra em alguns temas, por exemplo, aborto, legalização de drogas, ele não está defendendo a Constituição Federal, ele está fazendo um proselitismo ideológico, ele está legislando. E isso, evidentemente, incomoda a Câmara dos Deputados. É muito diferente, por exemplo, em relação à questão das emendas parlamentares. Ali, Flávio Dino, ministro do Supremo, disse, olha, é inconstitucional porque está ferindo o princípio da transparência. Aí sim, de fato, o Supremo está exercendo o seu papel de defesa da Constituição. Mas quando entra em outros temas, marco temporal, legalização de drogas e aborto que eu mencionei aqui, aí está invadindo o espaço do Congresso Nacional. E, Evandro, muitas vezes o Congresso não coloca esses temas em votação porque não é de interesse da sociedade. Isso é muito importante. Não votar significa o interesse da sociedade. A sociedade quer manter do jeito que está o aspecto de não legalizar as drogas, de criminalização dos abortos, tirando os fatos já previstos na Constituição Federal. Agora, 4h32, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. Segre, você acredita que a omissão em alguns momentos é uma resposta? Não tenho dúvida, claro que sim. E no caso que nós estamos falando agora, nós temos 513 deputados, 81 senadores. São 594 representantes do povo através de deputados, dos estados através dos senadores. E quando o povo, através dos deputados, e o estado, através dos senadores, determina ou não uma pauta que deve ser votada, está sendo uma aplicação estrita da Constituição. Quando foi utilizada a República como forma de governo, nós utilizamos a divisão dos três poderes, Montesquieu, 1748, o espírito das leis. E naquele momento, qual é a determinação? O poder executivo executa, o poder legislativo legisla. E no caso do judiciário, além de ter uma palavrinha que aqui no Brasil não aplica, que é invisibilidade, todo mundo no Brasil sabe quais são os 11 ministros da Corte Suprema. Dificilmente sabe quais são os jogadores da seleção nacional. Mas nessa falta de invisibilidade, você tem que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, que deve preservar o cumprimento da Constituição, não legislar. Então, quando 11 ministros não escolhidos pelo voto popular, mesmo que o ministro Toffoli outro dia defendeu como que eles tinham 100 milhões de votos indiretamente, não foram escolhidos pelo povo. E quando essa situação aplica, o representante do povo levanta a mão e fala, peraí, vocês são 11 não escolhidos pelo povo, nós somos 594 sim escolhidos pelo povo e nós temos a atribuição constitucional de legislar. Se o Congresso não faz o seu trabalho, tem duas maneiras de resolver a questão, através das eleições futuras, em que nós, o povo, não gostamos do nosso representante, trocamos ele por outro representante. Mas não temos como fazer isso no Supremo. Então está certo que o Congresso determina esse limite em função, sobretudo, que o Congresso é o povo. Agora, Piperno, você acredita que o Congresso tem razão, por exemplo, em silenciar em alguns temas e, neste caso, o Supremo Tribunal Federal deveria respeitar este silêncio? Eu acho que o Congresso tem todo o direito de silenciar em relação a alguns temas e o Congresso, quando ele é acionado, ele tem que se manifestar. Supremo. Ah, não, o Supremo. Desculpa, o Supremo, exatamente. Se ele é provocado, ele se manifesta. Mas a provocação, Piperno, não seria eu provoco o Supremo para ver se se respeita a Constituição, não para que ele legisle? E a gente precisa lembrar também que muitas vezes a provocação ela acaba sendo um movimento político, porque ela parte ela vem de um partido que gostaria de alguma forma trazer aquele assunto à tona, quando na verdade outros grupos talvez não queiram discuti-lo. Piperno. Então, aí alguém recorre ao Supremo, pede uma opinião, pede uma avaliação, um julgamento, e o Supremo vai lá e ele acaba, então, apontando decidindo qual a posição dele, qual a decisão dele. Quer dizer, ele não fica lá de braços cruzados e fala, puxa vida, hoje eu vou manifestar. E não caberia ao Supremo, por exemplo, entregar para o Congresso, falar, Congresso, é tua. Mas como decisão. Negócio. Se muitas vezes essa provocação já parte de setores
Congresso e o Congresso não está se manifestando, então ele tem o direito, sim, o direito constitucional, inclusive, mas de decidir. o Piper, não é o terceiro tempo, evidentemente. O Congresso não se manifesta porque está representando a vontade popular. E aí sempre os mesmos partidos, nas mesmas pautas, apelam ao Supremo Tribunal Federal num terceiro tempo para, numa decisão monocrática, passar por cima de deputados e senadores eleitos com o poder do voto. E aí a decisão vem de cima para baixo. Isso não está correto, porque, peraí, o Supremo, ele não fala o seguinte, olha, é constitucional ou não é constitucional. Depende. Ele vai além, ele propõe leis. Essa é a grande reclamação. Ele normaliza, ele coloca normas, ele cria normas. Aí que está o ponto, aí que está a fronteira do legislador. Por exemplo, no caso da desoneração, esse texto foi apontado como inconstitucional. Aí é um caso correto, tudo bem. Agora, Piperno, né? Falou, opa. Mas tudo bem, aí é um caso, você trouxe um bom exemplo, assim como eu trouxe o das emendas. Há decisões que são técnicas, evidentemente. Agora, quando a gente fala em aborto, vai lá, o Supremo e determina em quantas semanas pode, quanto não pode. Isso é papel do Congresso Nacional. A única coisa que o Congresso pode falar é se o Supremo pode falar se é constitucional ou não. Legalização das drogas, eles determinam quantia. Isso é papel do Congresso Nacional. Porque é o poder eleito e esses temas, eles são debatidos no Congresso Nacional por questão de interesses da população. Caso contrário, a gente não precisa mais de... Vamos fechar o Congresso, Piperno. Vai lá, os 11 até mais barato. Eles tocam o país. Há país onde essa decisão vem do Congresso, às vezes vem... Piperno, você não acredita na independência dos três poderes como um bom democrata? Por exemplo, pilar da democracia, não está sendo respeitado. Você citou o caso do aborto. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi a partir de uma decisão do Congresso. Mas, Piperno, você sempre cita esse exemplo, mas veja, não significa que lá foi feito isso e que isso é correto. Claro que você tem decisões que estão dentro do Congresso Nacional e outras que vão ser validadas ou não pelo Supremo, dizendo se é constitucional ou não, mas não propondo leis. Então, essa decisão que foi tomada pela Suprema Corte foi a partir do momento em que alguém chegou lá com uma questão muito pontual, específica, falando, bom, isso é constitucional ou não? Aí ela decidiu. E isso se tornou uma jurisprudência. Bom, o Zé quer falar também, só antes de passar para você, Zé, fala aí. Eu queria dizer o seguinte, na posse, o ministro Luiz Fux, na posse como presidente, ele disse, e é verdade, que ninguém no Supremo fica com a banquinha lá na Praça dos Três Poderes pedindo às pessoas para entrarem no Supremo contra esse ou aquele deputado ou essa ou aquela sessão. O Supremo, o Judiciário é passivo, ou seja, só decide se for provocado, né? Esta é a ideia. Há um exagero, nem sempre foi assim, né? Tempos atrás não se apelava ao Supremo por qualquer coisa e sempre foi assim. Eu aprendi aqui, sabe-se, em mais uma dessas histórias que você gosta. Na CPI do orçamento, era na CPI do Collor, né? Era a CPI do PC que chamava. Era uma investigação sobre a influência do PC Farias no governo Collor. Sim. Antônio Hermílio de Moraes era o maior empresário do país. E ele operava através do PC Farias. Jarbas Passarinho, que era o presidente da CPI, senador da República, perguntou a Antônio Hermílio, eu estou assustado, o senhor, o maior empresário do país, pode falar diretamente com o presidente da República? Por que o senhor foi procurar o PC? O PC não tinha nenhum cargo oficial na estrutura do governo. Aí Antônio Hermílio disse o seguinte, se você vem resolver um problema no Palácio do Planalto e dentro do elevador o assessorista diz para você, o que você vai fazer aqui? Ah, vim resolver isso, pode deixar que eu resolvo. E resolve. Da próxima vez, isso é o Antônio Hermílio falando, da próxima vez, quem o senhor procura? Claro que é o assessorista. Ou seja, a linha aqui vai por onde está resolvendo as coisas. Então, é verdade que o Supremo não provoca, o Supremo recebe, mas se o Supremo está resolvendo, se o Supremo está definindo linhas, é claro que todos os perdedores no Congresso Nacional vão procurar essa via,
vão procurar esse veio, e esta é a realidade atual. Agora, que o Congresso decide não decidindo, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso a maior parte das decisões do Congresso é não decidir, tipo assim, não, fica como está, nós não vamos votar ou vamos rejeitar esse projeto. Fique assim. Interessante, Zé, e essa comparação foi bem curiosa também. Fala, Segré. Nós devemos lembrar que há pouco tempo atrás, uma fala do presidente do STF, Barroso, ele mencionou que o STF deixou de ser um corpo técnico para ser um corpo político. Eu não sei em que momento a Constituição foi mudada para que o STF seja político, quando deveria ser técnico. Mas devemos lembrar que tem, inclusive, uma percepção constitucional subjetiva em alguns casos. Eu estava lembrando outro dia de quando foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A Constituição determina que o processo é iniciado pela Câmara dos Deputados e o julgado é feito pelos senadores e ratificado pelo STF. E lembro muito claramente quando o ministro Lewandowski, na época, ele retira a presidente Dilma Rousseff na época também, mas não inelegeu ela por 8 anos, como disse a Constituição. Então teve uma interpretação diferente do que falava a Constituição. Quando o STF, que é inapelável, não tem nenhuma instância judicial em cima, determina uma questão, não dá para ir a nenhuma instância superior porque não existe. E quando essa instância, que é a última, tem uma parcialidade, uma subjetividade no que é referido, a situação fica complexa. Por isso que o Congresso, me parece, está tentando colocar esse limite.